A carteira, Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns. Passou aos empréstimos. 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. E os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo, advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica, e em todo caso andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada, e lhe não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano. E que o Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada. Compreendendo-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 430 mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora, e a rigor o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde, tinha-se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, até o Largo da Carioca. No largo parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede.
olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das suas reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava-lhe de dizer isso, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe. Insinuações que lhe davam ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20, calculou uns 700 mil réis ou mais, quando menos 600. Era dívida paga, eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de paga a dívida, adeus, reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvia o contrário, não usar do achado e restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu, e por fim um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira... Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia duvidar. Era dele. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito, e naquele caso doloroso ao seu coração, porque era em dano de seu amigo. Todo o castelo levantado esboroou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando a casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta minha carteira, disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém achou? Achei-a eu, disse Honório, entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar.
Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a e foi a um dos bolsos. Tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-a a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.